Ainda sobre as reencarnações do Chico. Época de Jesus. O povo gosta desse assunto, hein, Geraldo? Época de Jesus. Se Chico não foi Flávia, podemos pensar quem ele seria? Seria Lívia? Eu acho que há uma fixação do movimento espírita em querer pintar Chico como mulher. Não é? Nós temos que tirar. Isso é um clichê mental, gente, que está na cabeça de muita gente. Isso não desmerece, a minha afirmativa aqui não desmerece as mulheres, pelo amor de Deus. Não é? Mas acontece o seguinte: vamos ser lógicos. A doutrina espírita é uma doutrina que prima pela lógica, não é? Fé verdadeira só o é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então vamos aos fatos. Fato: Chico Xavier foi o maior fenômeno humano e mediúnico depois de Jesus na humanidade terrestre nos últimos 2000 anos. Alguém discorda dessa afirmativa? Isto é fato, não é? 500 livros publicados. Todas as faculdades mediúnicas em máxima expansão. Além disso, a obra caritativa, benemérita, de amor ao próximo que ele realizou é imensurável, incalculável. Centenas de milhares de pessoas foram atendidas por sua bondade. Em 75 anos de exercício mediúnico com Jesus e Kardec, sem interrupções, não é? Este é um fato. Esta personalidade, pela lógica, há que ser uma personalidade próxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é lógico, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo é o governador da terra. Este é um fato também dito nas obras espíritas, pela quase generalidade dos médiuns, e já aceito por todos nós. Ora, Jesus Cristo, como governador espiritual da terra, iria designar uma tarefa de tamanha importância, como essa tarefa de Chico Xavier, a qualquer espírito? Será possível isso? Claro que não. Ele iria designar um de seus, vamos dizer assim, um de seus discípulos ou um de seus apóstolos mais próximos, com o qual ele tivesse absoluta confiança e depositasse nele a certeza de que ele daria conta da tarefa, não é? Outra questão, lógica. Qual que é a tarefa mais fácil? A de Chico Xavier na Terra, passando por que ele passou, nesses 92 anos de existência, ou a de Emmanuel no mundo espiritual, coordenando essas tarefas? Qual que é a mais fácil? A de Emmanuel, não é? Qual que é a tarefa mais difícil? Qual que é o fronte da batalha? Qual o espírito que deve ser convocado para a tarefa mais difícil? O espírito mais forte. Sem dúvida nenhuma, Chico Xavier é o espírito mais forte dessa dupla. Estava no fronte de batalha aqui na Terra. E veio para dar cumprimento a esta tarefa. Eu tenho convicção absoluta de que Chico Xavier é um dos apóstolos de Jesus, e cito o nome dele, João Evangelista. Por que eu cito o nome dele? Por várias razões. Existem mensagens espirituais que ele mesmo recebeu, que são claras a respeito deste assunto, não designando ele, Chico Xavier, como apóstolo do Cristo, mas designando a encarnação dele anterior, Allan Kardec. Por exemplo, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz a respeito da reencarnação de Kardec:
um dos mais lúcidos discípulos, baixa ao planeta para dar cumprimento à tarefa do Consolador prometida pelo Cristo. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Todas as vezes que o espírito de Humberto de Campos se refere a Allan Kardec em inúmeras mensagens, ele se refere da seguinte maneira: o apóstolo que foi Allan Kardec. Não é? Uma afirmação do espírito de Humberto de Campos. Numa delas, inclusive, a mensagem belíssima que se chama Kardec e Napoleão. Na outra, mais impressionante ainda, é aquela que está no livro Crônicas de Além-Túmulo, se não me engano, capítulo 15, chamado a Ordem do Mestre. E essa mensagem é de uma clareza tão grande, porque Jesus, antes do raiar do século XIX, chama à sua presença o apóstolo querido, que é João Evangelista. Isso é narrado pelo espírito de Humberto de Campos. E o espírito de Humberto de Campos diz que Jesus, chamando João Evangelista, toma conta a João Evangelista sobre os rumos do cristianismo na Terra. Ora, aí você pensa assim, isso é antidoutrinário? Se Jesus, segundo a obra de Kardec, é o guia e modelo para a Terra, como que em 1799, por aí, 1790, ele vai tomar conta sobre o rumo do cristianismo na Terra? Então ele não sabia o que havia acontecido em 1800 anos de cristianismo? Claro que sabia, mas ela só se completa, essa mensagem, se nós lermos o final do Evangelho de João, em que João conta claramente que Jesus, foi a última vez que Jesus estava materializado, conversando com ele. Ele, João, se refere a ele mesmo como o apóstolo querido, ou como discípulo querido, desculpe. E nesse momento Pedro se enciuma da conversa dos dois, chega perto, Jesus dá um passa fora em Pedro, fala com ele: que te importa que eu quero que ele, João Evangelista, fique até que eu volte? Segue-me tu, de Jesus a Pedro. Então, dá um passa fora em Pedro. Mas ao dar o passa fora em Pedro, Jesus revela uma coisa interessante, que ele, Jesus, queria que João Evangelista ficasse na terra até que ele, Jesus, voltasse. Né? E tanto é assim que o próprio João Evangelista vai dizer o seguinte: e todos naquela época, eu vou dizer aqui com as minhas palavras, que a cabeça não guarda os detalhes, mas em todos naquela época ficaram a dizer que o discípulo amado não morreria. Mas isso não é possível, nós sabemos que é a lei natural dos corpos, né? E ele termina o seu evangelho, evangelho de João, hein? Ele termina o seu evangelho dizendo: se todos os feitos de Jesus fossem reunidos em livros, nem todos os livros da terra seriam capazes de contê-los. Olha só, João Evangelista termina o seu evangelho falando em livros, não é? A tarefa de Allan Kardec e Chico Xavier é a tarefa do livro espírita. E na mensagem, então, a ordem do mestre, Jesus chama e tomando contas a João Evangelista: como anda, meu filho, quando o rumo do cristianismo na terra? E João está desanimado. Mestre, não tem jeito, porque os seus enviados foram mortos, foram queimados, foram perseguidos, né? Aquela instituição em que nós depositávamos esperanças para levar a tua mensagem se ligou aos poderes temporais, em se referindo à Igreja Católica e o imiscuir-se da Igreja, instituição, com os poderes do Estado ao longo dos séculos. E Jesus fala com ele: mas você está pessimista? E João baixa a cabeça dizendo que sim. E Jesus o adverte dizendo o seguinte: pois eu não.
Eu não estou pessimista. Se os meus enviados até agora foram mortos, foram perseguidos, agora mandarei que os mortos falem. De hoje em diante, meu João, fala Jesus, de hoje em diante, meu João, descerrarás para a vida terrestre os véus que encobrem a noite triste dos túmulos, revelando a vida eterna. Quer dizer, Jesus chama João Evangelista para assumir a tarefa do Consolador. E logo depois ele reencarna, como Allan Kardec, codificando a doutrina, desdobrando a obra no século XX em Chico Xavier. E há outras mensagens, por exemplo, eu mesmo fiz a coordenação editorial do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, em que nós reunimos mensagens inéditas de Chico Xavier, recebidas em Belo Horizonte, especialmente na União Espírita Mineira. E essas mensagens foram reunidas no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, e só em 1992, era o 65º ano de aniversário da mediunidade de Chico. E eu não vi, olha só, eu não vi que dentre essas mensagens que Chico Xavier recebera na sede da União Espírita Mineira, por ocasião do aniversário de nascimento de Kardec, e também por ocasião do aniversário de morte de Kardec, 31 de outubro, em anos variados, algumas delas do espírito de Cassimiro Cunha, se referiram claramente, está lá, podem ver no livro, elas se referem claramente a Allan Kardec como sendo discípulo amado do Cristo. E quando diz isso, Cassimiro Cunha ainda nos convoca, espíritas, a seguir os exemplos do discípulo amado do Cristo. Ora, quem é o discípulo amado do Cristo? É João Evangelista, não é? Então, nós temos convicção de que este é o fato. Nós sabemos que ele teve, pela informação do próprio Chico, a vida como Francisco de Assis, tudo a ver com Chico Xavier, não é? Ocorreu um fato mediúnico, eu não pensava nisso em hipótese alguma, nunca conversei sobre isso com Chico, mas quando recebi a obra Inácio de Antioquia pela psicografia, e o espírito de Teóforos nos mostrava algumas cenas para eu poder entrar mentalmente na história, todas as vezes que aparecia o apóstolo João Evangelista trabalhando, eu mediunicamente via Chico Xavier e não entendia. Olha o que é a cabeça da gente, né? Como eu não estava preparado para aceitar essa verdade, eu via Chico e não entendia. Como que Chico está na pele de João Evangelista? Até que um médium amigo com quem eu trabalhava, o Ivanir Severino da Silva, recebendo o irmão José, me fala: Geraldo, isso que você está vendo na psicografia do Inácio de Antioquia é isto mesmo. Um e outro são o mesmo espírito. Quer dizer, eu tive que ter a explicação de um fato que eu estava vendo, enxergando e não vendo, não é? E depois, aquele companheiro lá do norte, como é que chama? Que estuda o Evangelho? Severino Celestino. No centenário de Chico Xavier, nós participamos de um seminário conjunto na cidade de Campina Grande, e ele me revela que ele quis ir ele ia ver Chico Xavier, e Chico Xavier desencarnou. E ele tinha perdido o avião e tal, em Campina Grande, ficou naquela paixão de não ter ido ver o Chico antes dele desencarnar, e o Chico desencarnou, e ele também não conseguiu ir ao enterro do Chico. Ficou com aquele sentimento e de repente ele sonha com o Chico alguns dias depois. E o Chico fala com ele: Severino, você quer ver meu enterro? E ele fala: quero, Chico. Então eu vou te levar para você ver meu enterro. E ele sonhando espiritualmente, naturalmente, desdobrado, o Chico o levou até Uberaba. E ele viu aquela multidão em Uberaba, o caixão do Chico, mas o caixão estava meio aberto. E ele com aquela curiosidade de ver, né? Ver o corpo. E ele me contou o seguinte, e ele conta isso de público, isso está gravado lá nesse seminário de Campina Grande.
ele conta de público o seguinte, que então ele pede ao Chico, Chico, mas eu posso ver o seu corpo? Pode, meu filho, vai lá, observa. Quando ele vai observar o corpo, ele leva um susto, porque ele não vê o corpo do Chico, ele vê o corpo de Francisco de Assis, inclusive com as sandálias e a vestimenta de Francisco de Assis. Meu Deus do céu. Cada história, né, gente?